Olá, terceiro ano! Hoje a nossa aula de correção de exercícios é a leitura dos textos teóricos referentes à aula 29 e 30, concluir resumindo síntese. E faremos também a proposta 5 da tarefa. Vamos lá? 1.1 O padrão fractal. Cientistas matemáticos e intelectuais em geral especularam por séculos a existência dos fractais, objetos ou quantidades autossimilares em que o todo possui a mesma forma de uma ou mais das partes que o formam. Em meados da década de 1970, o advento e desenvolvimento dos computadores permitiu detectar padrões de autossimilaridade, que desde o século XVII eram apenas uma conjectura, como a que se pode observar na concha de caracol na imagem 1, a síntese, cujo centro reproduz o desenho da casca inteira. Esse tipo de imitação, além de construir uma forma de estruturar objetos, confere-lhes uma aparência hipnotizante, pois os olhos do observador, na busca pela confirmação dos padrões, fixam-se em vários pontos diferentes, tentando perceber as semelhanças. Esse mesmo princípio caracteriza-se o parágrafo da conclusão da dissertação, que deve ser elaborado como síntese do texto desenvolvido. Trata-se de uma parte, o parágrafo de encerramento, que reproduz de modo mais condensado o conteúdo do todo dos parágrafos anteriores. Embora possa não parecer tão hipnótico ou expressivo, essa maneira de concluir contribui para a estruturação do discurso opinativo, fechando-o com simplicidade e funcionalidade. 2. Concluir resumindo. A estrutura mais convencional da dissertação se constitui de três partes funcionais, a fim de acondicionar com clareza e ordem cada uma das grandes noções que lhe são substanciais. Introdução para a contextualização do tema e apresentação da opinião que será defendida. Desenvolvimento, em que serão explicados os argumentos que darão sustentação e verossimilhança ao posicionamento. E conclusão, trecho do texto dedicado ao encerramento da análise formulada pelo autor da dissertação. Como é de se esperar, essas três grandes partes da dissertação se entrelaçam sob o ponto de vista dos significados que cada uma delas veicula. Com base nesse princípio de coerência, o parágrafo de conclusão ganha uma dimensão importantíssima, porque representa o ponto de chegada de toda a análise planejada e redigida nas partes anteriores. A conclusão suporta o maior peso dentre as partes da dissertação, exatamente porque é onde desembocam todas as ideias desenvolvidas. Parece natural, portanto, que ela assuma o duplo papel: dar tom de encerramento, de finalização ao texto e recolher todas as reflexões espalhadas na introdução e no desenvolvimento. Por ser o último parágrafo, a conclusão precisa anunciar que se trata do fechamento de uma série de reflexões, ou seja, precisa construir uma atmosfera de encerramento. É claro que o aspecto visual, de ocupar o fim da folha de redação, contribui bastante para criar, na percepção do leitor, a impressão de término. Entretanto, do ponto de vista do discurso, é preciso que o conteúdo da conclusão contenha pistas de que se encerra, não apenas sobre o ponto de vista visual, como também e sobretudo em relação ao raciocínio sustentado durante diversas linhas. Uma das maneiras mais eficientes de insinuar o fim do texto é não desenvolver novos argumentos, novas reflexões na conclusão. Sem novas ideias, o último parágrafo pode-se pôr a resumir as que já foram apresentadas, antecipando o desfecho da dissertação de quem lê. Observação: é bastante comum haver quem redija o último parágrafo recheado de consequências do tema, da opinião, porque esse tipo de ideia parece construir o tom de encerramento, dada a sua natureza semântica de posterioridade aos fatos analisados. Entretanto, por tratar-se de um tipo de argumento, é desconsiderável que figurem na conclusão consequências que já estão em vigor, como aquelas futuras e plausíveis, a fim de não descaracterizarem o último parágrafo como de encerramento.
Observação 2. Ainda que não convenha a discussão de novos argumentos, no último parágrafo é claro que novas ideias, pequenas informações ou citações podem sim compor a conclusão. O que não é coerente é um novo núcleo argumentativo, inédito, pois no coração do trecho de fechamento. Mas nada impede que ideias secundárias sejam trazidas para o final. Observação 3. No caso de a conclusão ser elaborada com a intenção de apresentar propostas de intervenção para o tema analisado, é evidente que o conteúdo do parágrafo consistirá de novas ideias necessárias à nova reflexão. É que, nesse cenário, tais ideias são fundamentais para delinear as ações que serão propostas e configuram outro tipo de parágrafo de conclusão, que será abordado posteriormente. Nessa outra forma de concluir, o tom de encerramento é construído por meio do discurso que defende ações cuja natureza é compatível com novas ideias. O parágrafo final de síntese tem a função de recolher as principais ideias que foram espalhadas pelo texto. Ele retoma a tese, reafirmando-a, e o cerne dos principais argumentos desenvolvidos, num resumo de percurso argumentativo traçado pelo autor do texto. Como as ideias são obrigatoriamente as mesmas que já foram apresentadas, esse tipo de conclusão se fundamenta num trabalho íntimo com a linguagem. É preciso exercitar a competência linguística de elaborar paráfrases do que já foi explicado antes no texto. Em outros termos, a conclusão por síntese aciona a criatividade linguística do autor, a fim de elaborar um parágrafo que rearranje as informações antigas, redigindo-as com recursos linguísticos diferentes dos anteriores empregados. 3. As utilidades da conclusão. Por síntese, apesar de pouco expressiva porque apenas retoma ideias, a conclusão por síntese cumpre importante papel textual, porque funciona como um eficiente mecanismo de coesão entre as partes do texto e garante também mais coerência entre elas. Ao retomar as principais ideias desenvolvidas, a conclusão contribui para a amarração da introdução e do desenvolvimento, reagrupando o que estaria disperso. Ao condensar raciocínios mais complexos num trecho relativamente curto, a conclusão também promove a unidade de sentido entre as ideias apresentadas. A coerência no texto ganha um trecho para o qual deve convergir tudo o que se discutiu. Bem construída por meio de uma eficiente paráfrase e preservando os significados originais, a conclusão por síntese oferece ao examinador uma visão panorâmica do raciocínio do autor do texto, uma espécie de post-it, aqueles papéis adesivos para pequenas anotações, pois ali estará anotada uma sintaxe econômica, tudo que ficou disperso. Trata-se de um lembrete do plano argumentativo, redigido ao final do texto, para ser possível para o examinador, então, a partir do microcosmo do texto ali, reorganizado, formar sua avaliação da dissertação. 4. Conclusão por síntese. Modos de fazer. 4.1. Retomada da tese, síntese dos argumentos, baseada exclusivamente no exercício de paráfrase, explicação. Essa conclusão se organiza em torno de modos de dizer mais sintéticos da opinião e dos argumentos. 4.2. Síntese por hiperônimos. Exigindo um trabalho de interpretação de linguagem um pouco mais complexo que a paráfrase, a síntese por hiperônimos consiste na escolha de expressão de sentido mais extenso, que inclui noções menos extensas, mais específicas. Por exemplo, ave é hiperônimo de galinha, cegonha, papagaio. 4.3. Figurativização do tema ou da tese. Os textos dissertativos, porque construídos majoritariamente por substantivos abstratos, manipulam noções abstratas amplas genéricas, seja na introdução, seja nos parágrafos de desenvolvimento. A conclusão, de maneira oposta, pode encerrar o texto por meio de noções concretas, figurativizações
mais específicas da discussão travada. 4.4. Retomada do título ou da contextualização. Uma estratégia para conferir expressividade ao parágrafo de conclusão por síntese é retomar, além do percurso argumentativo, tese cerne de argumentos, alguns outros elementos secundários do texto, como o título ou a contextualização contida na introdução. Proposta 5. Unifesp. Amor. 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser, ou a uma coisa, devoção, culto, adoração. Não é recorrendo ao dicionário que se pode chegar à melhor definição para o amor, pelo menos da forma como ele está presente no cotidiano das pessoas. Camões, em sua lírica, já vislumbrava os efeitos contraditórios desse sentimento. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor? As relações sentimentais e o próprio amor constituem um eixo que perpassa a vida de todos os seres humanos, que em maior ou menor intensidade dedicam momentos de sua existência a amar. O amor motiva as pessoas ou as leva à depressão, extrai dela lágrimas, de alegria ou tristeza. O amor está nas reflexões dos filósofos, na mídia, na literatura, na música, enfim. O amor está na vida. Valendo-se dos seus conhecimentos e dos textos a seguir, elabore uma dissertação em prosa na qual exponha e fundamente seu ponto de vista sobre o tema, o amor e a busca da felicidade, prós e contras. Texto 1. Agar sempre esquece meu aniversário e o nosso aniversário de casamento, de modo que não estou esperando muita coisa no Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados, Elga! Que romântico! Você trouxe uma caixa de bombons da Inglaterra? E que caixinha linda! Ela está vazia. Onde estão os chocolates? Bem, foi uma viagem longa. Texto 4. Americana Laura Kipnis, professora de comunicações da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, contesta alguns dos conceitos mais sagrados da sociedade, como o amor, o casamento e a monogamia. Em Against Love, a polêmica. Contra o Amor, uma polêmica, que será publicado neste ano no Brasil, livro de grande repercussão, lançado em 2003 nos Estados Unidos, ela diz que, no mundo moderno, o amor passou a ser visto como a solução para as dúvidas existenciais do ser humano, e que isso é uma tremenda encrenca. A expectativa quanto à felicidade que o amor deve proporcionar complicou o casamento e outros tipos de relação estável, pois exige do casal um esforço inédito para que as coisas deem certo. Para a professora, essa nova realidade é uma enorme fonte de estresse e depressão. Veja, o amor traz felicidade? Laura responde. Não exatamente. A ideia de que o amor leva à felicidade é uma invenção moderna. A gente aprende a acreditar que o amor deve durar para sempre e que o casamento é o melhor lugar para exercê-lo. No passado não havia tanto otimismo quanto a longevidade da paixão. Romeu e Julieta não é uma história feliz, é uma tragédia. O mito do amor romântico, que leva ao casamento e à felicidade, é uma invenção do fim do século XVIII. Nas últimas décadas, a expectativa quanto ao casamento, como caminho para a realização pessoal, cresceu muito. A decepção e a insatisfação cresceram junto.
Veja, ou seja, enquanto antes as pessoas sofriam porque os casamentos eram arranjados, hoje sofrem porque acham que devem encontrar a pessoa ideal? A Laura, exato. Imagine alguém dizer que é contra o amor. É considerado um herege. As propagandas, as novelas, os filmes, os conselhos dos parentes, tudo contribui para promover os benefícios do amor. Deixar de amar significa não alcançar o que é mais essencialmente humano. O casamento é envolto pelo mesmo tipo de cobrança. E quando cai por terra a expectativa do romance e da atração sexual eternos, surge a pergunta: o que há de errado comigo? Texto 5. Para mim, era um êxtase divino, uma espécie de sonho em ação, uma transfusão absoluta de alma para alma. Para ele, o amor era um sentimento moderado, regrado, um pretexto conjugal, sem ardores, sem asas, sem ilusões. Erraríamos ambos, quem sabe? Encerramos então a nossa videoaula de correção de exercícios por aqui. Nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço a todos e até!